tínhamos muito a oferecer, tínhamos apenas um professor da área, né, o professor Mauro, e essa impossibilidade, naquele momento, de contribuir, de dar um retorno a essa demanda, é o que nos motivou a lutar para que pudéssemos ter aqui em nosso campus a oferta de educação profissional na área de metal mecânica pública e gratuita e de qualidade. Antes de chegarmos a esse momento, muita história se passou. Aliás, se falar em história, escolhemos o mês de maio para fazer a cerimônia de entrega desse prédio de laboratórios, como uma forma também de comemorarmos nosso aniversário. Foi em 7 de maio de 2010 que foi realizada a entrega do campus, né, Campus Santa Rosa, à comunidade. Talvez muitos dos presentes compareceram à solenidade, né? Estamos hoje, então, completando 4 anos de funcionamento, esse mês completando 4 anos de funcionamento. E, novamente, estamos aqui para fazer mais uma entrega à comunidade, dessa vez, desse prédio de laboratórios. Então, falando mais especificamente da história, um pouco rapidamente desse curso e dessa conquista que a gente hoje entrega à comunidade, né? Contemplar a área metal mecânica do Infarroupilha Santa Rosa foi definido nas audiências públicas em 2007 e 2008. Na época, foi esta área metal mecânica que mais se mobilizou para a implantação do campus Santa Rosa. No entanto, dados os recursos disponibilizados naquele momento para a implantação do campus, né, cerca de 7 milhões, e o volume de recursos necessários para implantar esse curso nessa área, né, essa área no início ficou desatendida, mas com um compromisso de atendimento posterior. Compromissos foram inúmeros assumidos. Lembro de uma ocasião, em uma reunião em 2011, ainda com o ex-prefeito Orlando, deputado Bongás, empresários, entidades, sindicatos da área, onde na época estava presente o professor Carlos Alberto, que era nosso reitor. Junto comigo, nos comprometemos a implantar a estrutura para poder ofertar esses cursos na área. O professor Caio foi convidado também para esse evento, mas devido a alguns outros compromissos, ele não pôde comparecer, mas me ligou pessoalmente e pediu que, em nome dele, registrasse satisfação em ver que os compromissos assumidos estão sendo atendidos. Na época da implantação do campus, foi destinada uma vaga para docente da área, onde veio a compor o quadro docente o professor Mauro, que hoje coordena o curso, e foi esse fato, tenho certeza, decisivo para podermos estar aqui hoje. O professor Mauro nunca nos deixou esquecer que tínhamos esse compromisso assumido de contemplar a área de metal mecânica. Ele, com toda a competência, trabalhou para montar esses laboratórios, desde a descrição dos equipamentos, as pesquisas de preço, acompanhar todo o processo que levou à aquisição dos equipamentos do prédio, a elaboração do projeto do curso, e já iniciou suas atividades em fevereiro desse ano. O Mauro desempenhou um papel fundamental nessa conquista que hoje a gente entrega à comunidade. Não é pouco o que essa equipe tem conseguido, né? Só para dar uma ideia, esses dias eu estava calculando, pegando um exemplo somente, né, do quanto que a gente já construiu nesse campus. Cheguei a uma média de 6,5 metros quadrados por dia, né, de construção. Parece pouco se a gente pensar, mas é o mesmo que levantar uma casa de 130 metros quadrados em 20 dias. Quem lida com construção sabe o que isso significa. E isso só é possível pelo trabalho comprometido, né? Por isso, gostaria de agradecer muito a toda a equipe de servidores do Campus Santa Rosa. Importante ressaltar também que tudo que estamos entregando à comunidade hoje é oriundo de recurso público federal. Faz parte de um grande investimento na educação profissional de nível técnico, que está recuperando atraso de muitos anos. Só para ter uma ideia, em 100 anos de história, que foi completados em 2009, foram construídos 140 escolas técnicas federais em todo o Brasil. E em menos de 10 anos, mais do que triplicamos esse número. Já ultrapassamos 500 escolas técnicas federais, iguais e maiores do que esta que a gente tem aqui no Campus Santa Rosa. É bem melhor do que 50 anos em 5. São quase 200 anos em 5. Mostrado também todo o nosso potencial desde a implantação do campus, com a visão que tiveram os gestores da importância de uma escola como esta aqui no município e região. Foi preciso vontade política, desde a cedência do terreno pela prefeitura, na época, o prefeito Piscini. Precisou da mobilização dos nossos deputados, Orlando Desconze, na época deputado federal, depois prefeito também, dando todo o suporte para a implantação e para que pudéssemos chegar aqui completando esses 4 anos de existência. E mais especificamente em relação ao prédio que entregamos à comunidade também,
Agradecer também e aí eu peço que o representante leve, o deputado Bongás também, que sempre esteve disposto a brigar junto conosco por mais recursos para que a gente pudesse efetivar essa conquista. Depois de 2011 e 2012, temos conseguido os recursos, comprado grande parte dos equipamentos que já estão aqui hoje. Precisávamos de um prédio, né, orçado em cerca de 2,5 milhões. Era uma definição que precisávamos fazer no colegiado de dirigentes, já que havia um montante de 8 milhões para o Instituto como um todo e 7 campos para fazer a divisão. Cerca de 1 milhão para cada campus, e nós precisamos de 2,5 milhões. Novamente, precisamos de mobilização para sensibilizar os pró-reitores, diretores, né, dos outros campos que estão presentes aqui, que a gente de Santa Rosa necessitava desse investimento. E rapidamente quero mostrar a forma que encontramos para demonstrar, acudir essa necessidade, e que também conta um pouco da história dessa conquista. Tá? Assim também continuaremos precisando dessa articulação com as entidades, com a Prefeitura, prefeito Vicine, que tem sido sempre solícito em nossas demandas. Precisamos do envolvimento do Poder Legislativo, do setor empresarial. Quando todos os esforços estão congregados com um objetivo em comum, muitas conquistas virão a Santa Rosa. E Santa Rosa tem se destacado nisso. Daqui para frente, muitas outras conquistas estão por vir. Quem sabe a verticalização desta área com cursos superiores, tecnóloga e mecatrônica, né, professor Mauro? Já temos a solicitação da CISAP, do CIMERS e dos sindicatos trabalhadores sendo apreciado em nosso colegiado de campus. Vamos precisar de mais professores, professora Carla, além daqueles 60 que a gente já foram garantidos. Se precisar, faremos uma carta à presidenta da República, Dilma, como já fez uma pessoa aqui de Santa Rosa, né, quando solicitou o curso de arquitetura. Precisamos nos mobilizar para esse fim. O técnico em eletromecânica teve no processo seletivo mais de 10 candidatos por vaga, o que mostra quanto essa comunidade está ávida pela formação nessa área. Mas, enfim, gostaria de finalizar mais uma vez agradecendo a presença de todos e compartilhar conosco essa alegria de poder colocar a serviço da comunidade esse conjunto de laboratórios, para a oferta gratuita de cursos de capacitação e qualificação profissional na área da eletromecânica. Sendo Santa Rosense, vendo o crescimento, a articulação que foi feita para se tornar realidade, assim, percebe-se que muitas vezes tem que deixar de lado ideologias, políticas, programas pessoais para que bem do comum se consiga isso. Então, resgatando aquele momento em 2008, em que na legislação passada, o senhor estava presente, e o nosso deputado Orlando Esconce, na Câmara dos Deputados Federal, articulou, então, o campus como um todo. E isso veio se refletir agora na inauguração desse prédio. Mas, especialmente, gostaria de destacar publicamente ao esforço do Germano Marcelo, da nossa diretora administrativa, Miriam, que sem eles, no empenho deles, não seria possível nós estar concretizando essa realidade. Esse prédio está ainda em fase final de conclusão. As máquinas, a maioria delas já estão instaladas. Nós ainda estamos vamos pintar o piso, demarcar as áreas de circulação necessárias. Nós temos várias máquinas que foram instaladas, dispositivos de segurança para os alunos, né? Nós temos máquinas ainda que não estão prontas. Mas vocês vão perceber no momento que circularem por esse prédio que a preocupação aqui foi pela excelência do ensino. Meus cumprimentos também aos diretores e diretoras gerais dos nossos outros campos do Instituto Federal Farroupilha, nossos pró-reitores e pró-reitoras, que, como o professor Marcelo já mencionou, fazem parte desta história desde o momento em que, pensando no crescimento do Instituto Federal Farroupilha e no compromisso que essa instituição tem com a sociedade brasileira, compreenderam os apelos dessa comunidade e abriram mão de recursos que poderiam ter sido canalizados para outras unidades para que essa realidade pudesse se concretizar. Depois de falas como as que me antecederam, fica bem fácil a gente
falar, porque pouco resta a dizer, né? E eu só queria aproveitar o momento para reforçar a importância que um grande projeto de nação comprometido com o desenvolvimento das pessoas pode fazer para a sociedade brasileira. E nós, o Instituto Federal Farroupilha, somado a outros 37 institutos federais presentes em mais de 500 municípios brasileiros, isso implica dizer que mais de 10% dos municípios desse país têm o privilégio de contar com instituições como esta, como o Campus Santa Rosa do Instituto Federal Farroupilha. E é inegável reconhecer a diferença que a presença de uma instituição como a nossa faz na comunidade onde ela se instala. Quando cheguei aqui, comentava com quem me acompanhava, a diferença da infraestrutura deste lugar, que até poucos anos atrás era só um grande terreno. E comentava, inclusive, que alguém da nossa comunidade acadêmica, ou quem sabe um grupo de pesquisa da nossa comunidade acadêmica, terá que, a algum momento, pesquisar de forma muito aprofundada o desenvolvimento do setor imobiliário que a gente verifica aqui, até aquilo que é o fator primordial para qualquer processo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento das pessoas, através da elevação da escolaridade e através da qualificação do seu trabalho. E é isso que o Campus Santa Rosa vem fazendo desde que foi concebido, lá em 2007, prefeito, né? Quando tivemos o primeiro edital que o Ministério da Educação publicou, da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em que o nosso município, à época, foi contemplado com 3 unidades, Santa Rosa, Panambi e São Borja. E de lá para cá, só temos visto o Campus Santa Rosa evoluindo, mais pessoas sendo atendidas, e hoje, num ato que só pode deixar todos nós muito felizes, cumprindo com um compromisso estabelecido lá no início de toda essa trajetória e entregando à comunidade uma infraestrutura de primeiro mundo, professor Mauro, posso chamar assim? Uma estrutura de primeiro mundo que inicia este ano construindo a primeira turma do curso de eletromecânica e que, com certeza, até para que o grande recurso público aqui investido realmente retorne à sociedade, que é quem nos sustenta, esse tem que ser só o início. E esse espaço físico e esse hall de equipamentos que daqui a pouco nós vamos visitar, e esses profissionais, que ainda são poucos, por enquanto 2, aos quais vão se somar mais 2 e com certeza muitos outros, terão que cumprir uma outra obrigação dos Institutos Federais Farroupilha, que é fazer o que nós chamamos de verticalização do ensino. Que os nossos meninos e meninas, que os nossos jovens, que os nossos trabalhadores e trabalhadoras possam vir ao nosso instituto, iniciar concursos de formação inicial e continuada, receber a formação técnica de nível médio, possam atuar na graduação e na pós-graduação, porque uma estrutura como essa, uma equipe de trabalho com o grau de qualificação que o nosso instituto tem, ela precisa permitir que muito mais seja feito a partir do investimento público que nós temos aqui. A gente que é gestor público tem momentos assim, às vezes complicados, tem que tomar decisões. Nós havíamos, à época, adquirido essa área aqui, 9 atrás, para construir casas. Você sabe quanto construir casa é relevante no momento que a gente tem uma responsabilidade de dirigir o município. E aí, à tarde, 3 e pouco da tarde, me liga o professor Eliseu Pacheco. Nós havíamos sido, professora, colegas aqui no Dom Bosco, Oh, Ciro, como é que vai? O jeito bem expansivo dele. E se nós estamos com uma situação aqui, porque havia uma articulação até então, de construir um centro em Rio Água. Ele tomou a iniciativa, e era uma iniciativa que nós todos tínhamos apoio. Porque, afinal de contas, quando alguém pede apoio, se é da região, a gente abraça e vai junto. Quando ele disse,
Nós teríamos que fazer em Santa Rosa. É uma coisa que tem uma visão regional, com todo o respeito a Giruá, mas Santa Rosa teria toda uma condição de atender melhor a região. Só o seguinte, precisamos do terreno na área central, na área do perímetro urbano. E tem que ser, que área tem que ser? Pelo menos 3 hectares. Mas naquela hora, assim, não me veio na hora que área nós podíamos oferecer para o Ministério da Educação na época. Né? Em seguida, eu lembro, nós compramos aquela área. E me veio o Estado. Puxa, as casas, Instituto Farroupilha, ou Instituto não era Farroupilha ainda, né? Era uma escola técnica federal. Eu li rapidamente algumas pessoas, assim, com as quais a gente se aconselha numa hora dessa, e decidimos, que tal nós oferecermos essa área? E, questão de 40 minutos depois, telefonei de volta. Temos a área. Acho que temos uma área que pode ser, mas onde que é a área? Ele conhece bem a nossa. Digo, é nos fundos da Vila Beatriz. Na época você dizia assim, né? Nos fundos. Ali é bom, mas é bem assim. Eu falei, não, nós temos 9 hectares. Então tá. Acho que com isso vocês podem se habilitar a ter enfim, entrar nessa licitação. E eu citei a Câmara, porque a primeira coisa que eu tinha que negociar com a Câmara, né? Havia uma série de coisas que deviam ser oferecidas pelo município além da área. Houve um outro momento que eu precisava de recursos mais, né, para a biblioteca. Reunimos os prefeitos da região, que se comprometeram também. E entramos em contato com a CISAP, enfim, com as entidades, que tinha todo mundo fazer esse grande mutirão. Que aconteceu. Era uma coisa que seria, se fosse pensando lá atrás, e dissesse, eu não imaginava que ia ter nesse prazo 60 professores trabalhando aqui, 1.300 alunos sendo orientados, educados, enfim, preparados. Dá para dizer que seria quase um milagre que aconteceu nesse curto prazo de tempo. Então, o Marcelo destacou muito bem, tanto quanto o Mauro, esse consórcio de interesses. Isso que eu falei é importante. A gente não pode ficar agarrado a um partido. Eu sou do Partido Progressista, os deputados são do Partido dos Trabalhadores, outros deputados que também participaram são de outros partidos. Mas a gente não pode se apequenar quando o interesse é comunitário, quando o interesse é coletivo. A gente tem que levantar a cabeça inteira, essa visão, essa percepção todo. Mas eu também, nesse instante que foi celebrada essa caminhada, aqui o meu amigo, ex-prefeito Orlando, o Munhoz, junto com o Jairo, né, fazendo essa quase maratona, né, tinha que fazer a cabeça do timão que vai decidir aí, a nos dar um pouco mais do que seria repartido entre os demais. Então, eu quero também aqui agradecer ao tirocínio, à inteligência, ao desprendimento de outros campos, né, que também souberam naquele momento reconhecer a importância dessa decisão e da aplicação desse recurso diferenciado para a nossa Santa Rosa, para a nossa região. A gente pode se adentrar. Ao fundo nós temos uma sala de aula, laboratório de materiais e ensaios, laboratório de metodologia. Nesse espaço vai ser outra sala de aula. Então nós teremos 2 salas de aula aqui nessa parte superior e 3 laboratórios. E eu sinto-se à vontade para explorar, para conhecer as estruturas que tem dentro. Convidamos a todos para o coquetel.